Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui referente à parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar justamente verificando como calcular o comprimento efetivo de uma mola, né? E aí nesse caso a gente tem que ficar atento com algumas observações, né? O primeiro ponto é que a gente tem o esboço, né, de uma mola, né? Está aqui indicado aqui na lateral. E aqui a gente pode observar algumas situações, né? A gente tem o número, né, de espirais efetivos, né, que são justamente esses daqui, ou seja, se desconsidera, né, os últimos espirais, né, que são justamente que servem de apoio, né, então nesse caso aí ele não entra aí no contexto para o cálculo, né, então apenas o número de espirais efetivos, né, que seria no caso essa quantidade aqui. Um detalhe importante, a relação do arame da mola, né, ou seja, o diâmetro do arame da mola. Aqui a gente pode observar o diâmetro externo da mola é 32 milímetros, o diâmetro interno 24 milímetros, e a gente precisa justamente desse diâmetro médio, né? Ou seja, pegando esse valor com base no centro do arame. Então, para isso, né, já que a gente tem o diâmetro externo e o diâmetro interno, né, a gente precisa saber justamente essa distância aqui específica, e aí no caso é só tirar uma média entre os dois valores, né? Ou seja, se é 32 milímetros o diâmetro externo e 24 milímetros o diâmetro interno, né, 32 menos 24 dá igual a 8 milímetros, e 8 milímetros é só a gente dividir por 2, que no caso vai dar 4. Então, esse valor, né, de 4 milímetros, ele representa justamente o diâmetro da mola, né? Então, 4 milímetros representa o diâmetro da mola. E um detalhe aí nesse caso importante, já que 4 milímetros é o diâmetro da mola, né, o raio dela, né, a metade dela vai ser justamente 2 milímetros, né? Então a gente tem 2 milímetros para um lado, né, e 2 milímetros para o outro, né? Ou seja, então com esses 2 milímetros, né, de forma aí simétrica, a gente pode estar subtraindo o diâmetro externo, ou seja, 32 menos 4 milímetros, né, que seria a soma aqui dos dois valores. 32 menos 4 daria 28, ou o contrário também a gente pode fazer levando em consideração o diâmetro interno, né? 24 milímetros mais 4, né? Que daria 28. Esse 28 milímetros ele representa o quê? O diâmetro médio, né? Em relação aí à construção da mola. E é esse valor que nos interessa aí para poder calcular o comprimento efetivo do arame da mola. Para a gente calcular, né, esse comprimento efetivo, a gente precisa justamente utilizar essa fórmula aqui. O comprimento efetivo vai ser igual a π multiplicado pelo diâmetro médio, multiplicado pelo número de espirais efetivas, né, somado com 2. Né? Aqui no caso a gente tem uma expressão, né? Tem que resolver logo um lado, depois resolver o outro e somar os dois valores. Né? Então nesse caso aí, recapitulando, a gente tem π, o diâmetro médio, né, que foi o que a gente acabou de verificar, né, que no caso é 28 milímetros. A gente tem o número de espirais efetivas, né? Se a gente for observar aqui nesse esboço, o número de espirais efetivas é 6, né, que é justamente a quantidade que tem aqui desprezando a extremidade aí da mola. Né? Então a gente tem 6 espirais efetivas. No caso, essa expressão vai ser somada com a outra, né, que vai ser justamente 2 vezes π multiplicado pelo diâmetro médio, que é 28. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, né, esse cálculo que está aqui marcado, você pode fazer na calculadora, vai chegar aí aproximadamente a esse valor de 704 milímetros, né? Ou seja, 704 milímetros seria o valor efetivo, né, do comprimento do arame aí para estar construindo essa mola, né, em questão, né? Ou seja, para o projeto da mesma. Né? Então, 704 milímetros é o valor específico dela. Né? Então, a gente tem aqui diâmetro externo 32 milímetros, diâmetro interno 24, diâmetro médio 28 milímetros, o diâmetro do arame, né, sendo de 4 milímetros. Nesse caso aí, tomando como base, né, os valores fornecidos, a gente também encontra o número de espirais efetivas, né, que é direto da construção do projeto, né, que no caso aqui são 6. E aí é só aplicar na fórmula, e aqui a gente está chegando aí ao comprimento efetivo de 704 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai estar justamente falando aí sobre a régua, né, com polegada fracionária, né, e em sua leitura. Né? O primeiro ponto é entender que, né, eu vejo muita gente comentando, né, que essa régua, né, ela não é tão precisa, né?
Mas da mesma forma que a régua, né, em polegada fracionária tem a sua precisão, né, uma régua em milímetro, centímetro também tem sua precisão. Então, essa questão de dizer que não é tão precisa, tem que sempre lembrar que é uma relação de comparação, né? Não é simplesmente no achismo, né? Tem que ter essa indicação, né? Ela não é tão precisa por quê? Né? Você tem que tomar como base ali a tolerância que você vai estar verificando, né? Exemplo, você está com a tolerância ali centesimal, decimal, milesimal, ela não vai te dar uma precisão em relação a isso, né? Assim como outras réguas também, né? Ou seja, ela tem uma escala específica, né? Então é importante ficar atento com isso. Nesse caso aqui, observem que essa régua aqui, né, trazendo só a parte aqui de 0 até 1 polegada, né? Obviamente a régua ela tem continuidade, né? Referente ao desenho, né, observa que ela tem 16 divisões, né, tem 16 divisões. Se a gente for contar aqui esses tracinhos aqui, a gente vai encontrar 16 divisões de indicação, né, e justamente essa aí é a relação de resolução, ou seja, a resolução dessa régua aqui é de 1/16 de polegada, ou seja, é o menor valor que ela consegue medir com precisão, ou seja, a polegada dividida em 16 partes, né, então seria o menor valor. Então, qualquer valor que venha divergir dessa escala, né, no caso de 1/16 de polegada, ela não vai te dar precisão enquanto verificação, né? Outra coisa é a questão da confiabilidade, né, que é justamente de onde você vai estar aproximando a peça ou elemento ali para ter a noção, né, do valor que ele vai ter de referência, né? Então, isso aí já é uma outra situação. Mas a nível de resolução ela consegue te dar uma indicação nesse caso aqui de até 1/16 de polegada, né? Tem algumas réguas que trazem até 32 divisões, mas aí você já percebe que fica difícil visualizar, né? E também acontece muito, né, as pessoas preferirem uma régua com 16 divisões, 8 divisões, né, porque você consegue visualizar melhor, mas entenda que a resolução dela, né, acaba não sendo tão boa, né? Exemplo, se você tem uma régua de 1/8 até 1/8 de verificação, né, ela não é tão boa enquanto uma régua com 16 divisões ou uma régua com 32 divisões, né? Obviamente fica difícil a visualização, mas ela te dá uma resolução melhor. E aí onde entra, né, posteriormente a questão do paquímetro, né, e da escala móvel, né, que consegue te dar aquela possibilidade ali de 64 ou 128 divisões, né, onde você utiliza aquele recurso das subdivisões, né, como a gente já viu várias vezes aqui no canal, né. Aqui só para fechar a questão das divisões, né, aqui a gente tem a primeira relação aqui de escala, né, trazendo 8 divisões, ou seja, está aqui o 0, 1/8, 2/8 que simplificado dá 1/4, 3/8, 4/8 que simplificado a gente chega em meia, né, meia polegada, 5/8, 6/8 simplificado chega em 3/4, 7/8 e 1 polegada e assim sucessivamente, né? O mesmo caso vale para a relação de 16 divisões, né? A gente teria aqui 1/16, 2/16 que simplificando dá 1/8, né? Aqui 3/16, 4/16 que simplificando dá 1/4, 5/16, 6/16 que simplificando dá 3/8, 7/16, 8/16 que simplificando dá meia, né? 9/16, 10/16 simplificando dá 5/8, 11/16, 12/16 simplificando dá 3/4, 13/16, 14/16 simplificando dá 7/8, 15/16 e 16 por 16, que obviamente simplificando vai dar 1 polegada. Lembrando que essa questão da simplificação está referente a numerador e denominador par. Exemplo, 8/16, né? 8/16 a gente simplificando por 2 vai dar 4 oitavos, simplificando por 2 vai dar 2/4, simplificando por 2 vai dar meia, né? Ou seja, 8/16, né, é justamente a relação aqui do valor central, né? Ou seja, esse valor aqui de meia polegada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? E hoje a gente vai estar justamente falando aí sobre o processo de fresagem, né? A gente vai estar aí fazendo uma série de 5 vídeos aí envolvendo, né, assuntos, cálculos ligados aí ao processo de fresagem. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre RPM. Bom, o processo de usinagem, né, envolvendo a fresagem em si, né? Ela toma como base justamente, né, o uso da ferramenta, né, da fresa, né, que é justamente essa ferramenta aqui. Só que tem um detalhe, né, existem vários tipos de fresa, né, essa aqui é um dos tipos, né, essa aqui é bem comum, que é conhecida como a fresa de topo, né, essa é uma fresa de topo, né, tipo HSS, né, que seria justamente o tipo do material.
né? E no processo de fresagem, né, diferentemente do torneamento, quem gira é a ferramenta, né, para execução do ciclo, né, de usinagem. E durante, né, esse processo, o que acontece? Você tem alguns movimentos ali específicos, né? No caso do processo de torneamento, você tem como base de execução dois eixos, né? Você tem duas relações de movimento. Já no caso da fresagem, você tem, né, o terceiro eixo, né? Ou seja, você tem a relação da mesa, né? A mesa ela se desloca, né, em dois eixos, né? Você teria aqui a relação da mesa, ela vai estar se deslocando ali em dois eixos. E você também tem a relação da altura da ferramenta, né, que também desloca. Né? Então você teria essa relação de três eixos. Não? Você tem essa relação de três eixos. Né? Quando você passa ali para um equipamento CNC, né, para um centro de usinagem, né, você vai para programação. Né, é comum o uso dos três eixos. Né? Inclusive existem também fresadores CNC, né, só que acabaram com o passar do tempo se tornando um pouco raras, né, de ser utilizadas por causa da questão da troca da ferramenta, né. Enfim, para não adentrar tanto em outro assunto, né, essa base aí do ciclo aplicado ao processo de usinagem, né, especificamente a fresagem, ele tem como base aí a ferramenta fresa, né. Existem vários tipos, né, a gente vai fazer outros vídeos falando sobre essas características, mas algo bem específico, bem comum, é que ela precisa da rotação lá para a execução, né? Ou seja, você precisa da RPM, né? Rotação por minuto, né? Que vai ser o parâmetro físico para, né, os cálculos ali aplicados ao processo. E nesse caso, né, falando especificamente sobre a RPM, né, a fresagem ela tem um detalhe interessante que é o seguinte, que é a quantidade de arestas, né, que a ferramenta ela pode ter, né, ou que ela vai ter, né, ela pode ter desde uma aresta, né, até várias arestas, né. Já cheguei a encontrar ferramenta aí com mais de 25, 26 arestas, né, ferramentas aí de grande diâmetro, né, os cabeçotes faceadores, enfim. E um dos detalhes importantes é justamente selecionar a RPM correta, né, para esse ciclo, né, de execução. Né? A RPM que tem como fórmula justamente essa aí que vocês estão vendo, né, a mesma fórmula aplicada ao processo de torneamento e tantos outros processos de usinagem, né, onde a gente tem a RPM sendo igual à velocidade de corte vezes 1000, né, dividido por π vezes d. Basicamente o que a gente tem aqui? A indicação do fator, né, da velocidade de corte, que é o fator preponderante, né, nessa aplicação, ou seja, o fabricante ele informa, né, a velocidade de corte que tem que ser aplicada àquela ferramenta. E aí durante os nossos vídeos, né, quem acompanhou vídeos aí no passado, a gente já falou várias vezes aí sobre essa característica da velocidade de corte, né? Ou seja, a velocidade de corte ela é a velocidade tangencial. No torneamento é a velocidade tangencial da peça em relação à ferramenta. Na fresagem é o inverso, né? É a velocidade tangencial da ferramenta em relação à peça. Né? Então o fabricante ele determina, né? Ele na verdade ele testa, né? Obviamente chega à melhor condição de aplicação, né, de rotação, aí já é uma ação ligada a ensaios, né, resistências, né, já que a usinagem ela acaba sendo uma ação de microcisalhamento, né, durante a ruptura do material que vai se seccionando, né, durante a remoção do cavaco. E aí no caso a velocidade de corte ela é informada pelo fabricante. Né? E o que acontece é bem interessante essa questão que eu vou comentar agora, porque no torneamento a gente tem um detalhe interessante que é a variação da RPM de acordo com o diâmetro da peça, né? A gente já comentou várias vezes sobre isso, né? Como a velocidade de corte no torneamento está ligada à velocidade tangencial da peça em relação à ferramenta, né? Supondo que essa marcação azul que eu estou fazendo aqui seja a peça e essa vermelha aqui, ou desculpa, que essa azul seja a ferramenta e essa vermelha seja a peça, o que acontece? Esse contato, né, esse movimento aqui da peça em relação à ferramenta vai dar essa velocidade, ou seja, se a peça está girando, né, ela vai ter uma velocidade ali específica sobre a ferramenta. E justamente quando você diminui ou aumenta esse diâmetro da peça, você também tem a tendência de
aumentar ou diminuir a rotação, né? Embora seja inversamente proporcional, né? Quanto menor o diâmetro da peça, maior a rotação, né? E quanto maior o diâmetro da peça, menor a rotação, né? Inversamente proporcional. No caso da fresagem, um detalhe interessante é que a RPM ela vai ser dada ali, né? Com base no diâmetro da ferramenta, né? Com base no diâmetro da ferramenta. E a ferramenta ela não tem tendência a diminuir o diâmetro durante a usinagem, né? Ela tem tendência ao desgaste, né? Ela perde poder de corte, né? Mas ela não perde ali a relação do diâmetro, né? E eu já vi muitos alunos comentando isso. Ele, poxa, por que não vem já a rotação específica, né? Ainda vem a velocidade de corte, né? Já que o diâmetro não altera, já vem lá a rotação. Só que acontece, muitas dessas ferramentas, elas possuem aplicação para diversos tipos de material, né? Então, normalmente, o fabricante ele indica, né, 2, 3 tipos de velocidade de corte de acordo ali com o material. Inclusive, né, alguns passam informação também referente à profundidade de corte, né? Ou seja, aumento da profundidade de corte normalmente tem uma tendência a diminuir a rotação, ou seja, diminuir a velocidade de corte. Então, é um dos fatores também aí que ajuda a não vir a informação da RPM direto ali na venda da ferramenta, né? Vem normalmente a velocidade de corte, assim como o torneamento, né? Embora o diâmetro ele não venha a diminuir, né? Mas vem a velocidade de corte para poder ter essa indicação, né? E aí outra característica é o mil, né? O mil que ele entra como fator aqui de conversão, né? Ele entra como valor de conversão, já que a velocidade de corte ela vem em metros por minuto, né? E no caso aí a relação desse diâmetro, né, que é utilizado aí na aplicação, né, é um diâmetro que vem lá em milímetro, né? Então aí basicamente esse 1000 aí é de conversão. E o π vezes d, né, aqui embaixo, ele é apenas uma relação de planificação, né? Em resumo, né, como se aqui em cima você tivesse aqui uma relação de velocidade. Como não, né? É uma relação de velocidade e aqui embaixo uma relação de distância, né? Exemplo, aqui a gente tem vamos supor que seja uma ferramenta de 16 milímetros. Se você pegar 16 e multiplicar por 3,14, né, que aí é o valor indicado de π, é como se você pegasse esse elemento circular e planificasse ele, né? Então, se você tem esse elemento circular planificado, né, e você tem aqui uma relação de velocidade, né, uma relação de velocidade específica, né, você acaba tendo justamente ali o percurso, né, a relação de percurso indicado. É basicamente a relação física aí sendo aplicada, né, no processo. Basicamente não, né, grande parte aí dos processos de fabricação estão ligados diretamente aí a análises físicas, né? Só que obviamente quando a gente vai para atuações práticas, né, ações ligadas à pesquisa em manuais, livros, né, já está tudo ali bem traduzido, né? Mas basicamente são análises físicas. Bom, além dessas características que a gente comentou, né, a ferramenta, né, ela tem esse detalhe do diâmetro, né, como a gente comentou, e essa indicação do diâmetro ela é uma indicação fixa de cada ferramenta, né? Existem ferramentas, né, que possuem, né, uma capacidade de aumentar, né, o diâmetro, né? Elas vêm com possibilidade de aplicação de pressão hidráulica interna que faz com que o diâmetro da ferramenta ele vá expandindo, né? Isso é muito comum em usinagens de geometrias complexas, né, geometrias internas, né, onde a ferramenta ela entra com um determinado diâmetro, né, ocorre ali a pressão hidráulica, né, os insertos, né, eles vão expandindo, né, quando eu digo expandido eles vão deslocando, né, não é que os insertos aumentem de tamanho, né, eles vão deslocando e vão fazendo ali a usinagem, né, mas isso é bem raro, né. Boa parte aí das ferramentas aí aplicadas ao processo de fresagem ele vem ali com um diâmetro fixo, né? Então também facilita aí para a fabricação, né? Então é só você ter a relação do diâmetro para estar ali aplicando ali ao processo. Então basicamente, né? As duas variáveis são a velocidade de corte e o diâmetro, né? O diâmetro que está ligado diretamente ali à ferramenta, né? Então basicamente quando você compra a ferramenta, né, você tem essa informação aí do diâmetro dela, o diâmetro útil,
E no que diz respeito à velocidade de corte, né, muitos fabricantes eles colocam as indicações de velocidade de corte, né, possíveis ali, levando em consideração o material. Então, é uma característica aí bem interessante. Referente ao processo também, isso é um detalhe interessante, né, um dos principais, não processo, né, mas possibilidades de atuação, né, uma das principais é justamente o faceamento, né, mas existem outras características também no que diz respeito ao processo de fresagem, né, até como a gente vem aqui na animação aqui, né, uma fresagem em mergulho, você pode ter uma fresagem lateral, enfim, e isso aí também alterar a indicação do fabricante no que diz respeito à velocidade de corte, né. Então é interessante, né, quando você comprar a ferramenta, né, ter essa informação, né, porque mesmo você tendo um diâmetro fixo ali da ferramenta, nem toda vez você vai utilizar a mesma velocidade de corte. Normalmente o fabricante ele tem essa análise, né, mais detalhada, né, sobre as características dos processos e suas respectivas velocidades de corte, né. Bom, vamos aqui fazer só uma simulação aqui do cálculo, né? Esse cálculo aí que é bem comum, né, não tem nada de outro mundo. Aqui a gente tem um fragmento, né, de uma tabela de fabricante, né, de ferramentas, né? Normalmente eles indicam, né, a velocidade de corte e o avanço, né, o avanço por dente, né, que é uma outra característica que a gente vai estar vendo o cálculo aí depois nos próximos vídeos, né. No que diz respeito ao que nos interessa, essa aqui é a velocidade de corte. Aqui a gente tem 3 linhas indicando valores, ou seja, para cada linha um tipo de ferramenta, né, ou uma característica de aplicação de material diferente, né, mas aqui vamos supor que seja 3 ferramentas. A gente vai utilizar essa primeira aqui, né, onde tem a velocidade de corte aqui de 250 metros por minuto, né. Então basicamente a gente alterar aqui os valores, né. Esse 250 aqui é o VC, né, que é justamente está vindo aqui desse ponto. O 1000 é da forma, o π 3,14 e o 16 é o diâmetro, né? O diâmetro que a gente está supondo, obviamente, né? A gente em nenhum momento falou sobre o diâmetro. No exemplo que eu utilizei, né, eu acabei falando sobre 16, colocando 16 milímetros, né, de diâmetro, mas lembrando que aí é o diâmetro da ferramenta e aí vai depender da ferramenta que você tem, né? E aí no caso a gente está supondo a ferramenta com 16 milímetros de diâmetro. Feito isso, é só fazer aí as multiplicações, né? A gente vai encontrar aí 250.000 dividido por 50,24, onde a divisão desse valor aí vai ser justamente a característica da RPM. E nesse caso aí, 4.976 RPM. Né? E um detalhe importante, né? Você pode dizer, poxa, essa rotação é elevada. Mas a gente está levando em consideração a característica indicada pelo fabricante. A gente tem que sempre que lembrar o seguinte. Quando o fabricante ele indica uma velocidade de corte, você tem que entender que a RPM, né, é que vai garantir que aquela velocidade de corte seja atingida, né? Ou seja, quando você calcula RPM, é justamente para garantir a velocidade de corte que o fabricante está informando. Então, às vezes você faz um cálculo, né, e a rotação ela fica relativamente alta, só que tudo é comparação, né? Normalmente você vai achar a rotação alta porque você está comparando com a máquina, né, que você tem. Então, exemplo, você está trabalhando com uma fresadora convencional, normalmente chega ali na casa dos 2.500, 3.000 RPM de limite, né? E normalmente quando você coloca próximo, né? Não vou nem dizer que você coloca na rotação máxima, mas quando você coloca próximo, né, ela já fica com ruído mais elevado, né? Questão de carga ali, dinâmica ali do rolamento, atrito, enfim, né? E você faz um cálculo de uma rotação dessa daí, caramba, você diz, não vou ignorar essa rotação, vou colocar uma rotação alta, mas assim a que eu acho que atende ali junto com a máquina, né? Só que é aquela situação, você está fugindo da característica que o fabricante está passando ali sobre a ferramenta, né? E aí no caso quando você encontra uma ferramenta com a rotação dessa elevada, a maioria das vezes não é nem para um equipamento convencional, uma máquina convencional, às vezes é mais justamente para uma máquina CNC, enfim. Então é importante ficar atento com isso, né? O parâmetro de corte ele é da ferramenta, né? A máquina é que vai receber aquele parâmetro ali. Se você tem uma máquina que não atende aquele parâmetro, é porque justamente ela não suporta a característica de aplicação daquela ferramenta, né? Infelizmente eu vejo acontecer muito isso, né, em algumas oficinas, que é você utilizar parâmetros não corretos, né? Parâmetros não corretos. E o que acontece? A ferramenta ela tem uma tendência de usinagem, né? Como a gente falou daquela questão ali do microcisalhamento, né?
ela chega a cortar, né? Você vai regulando ali, o processo vai ocorrendo. Só que quando você não utiliza as características ali indicadas do fabricante, obviamente a ferramenta tem uma tendência de diminuir o tempo de vida útil dela, né? Então é importante essa análise, né, característica, inclusive, né, até para o operador, o técnico, a pessoa que estiver ali utilizando a máquina, né, receber ali de seu gestor ali aquela ferramenta ali para aplicação, até para se resguardar também, né? Eu já vi um caso desse bem sério, né, era uma ferramenta cara, né, a pessoa foi utilizando uma fresadora convencional, né, ela verificou que a rotação não era compatível, mas como ela tinha recebido a ferramenta, ela foi utilizar, né, e aí quebrou os insertos, né, as pastilhas, né, e aí fui trocar e justamente o engenheiro de processo, né, questionou, né, a troca tão rápida, né, dos insertos, né, e a informação veio justamente que ele estava utilizando na fresadora convencional, enfim, né, gerou uma situação bem chata, né? E no final a pessoa que estava operando, né, que ficou com responsabilidade, né, que ela deveria ter informado, né, que não, aquela rotação não era a correta, né? Então veja como é importante essa análise, né, até para você se resguardar, né? Bom, é isso, né? Nos próximos vídeos a gente vai estar trazendo outras características aí referentes a cálculos aplicados aí ao processo de fresagem. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!